Olá, exploradores! Vamos aprender a fazer a carga do PIB por município. Para quem acompanha o canal já sabe que essa é uma informação que a gente usa direto. Solta a vinheta! Muito bem, pessoal, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados, especialista em fazer você também um explorador de dados, um analista de dados. E vamos entrar no nosso banco de dados. Eu tenho aqui, já aberta a janela do IBGE. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Pronto, voltei. Aqui eu vou procurar dentro da tabela do IBGE o PIB por município e vou entrar dentro da primeira opção que aparece. Vou entrar aqui no menu do produto. Se você tiver, prosseguir aqui, ok? Se você estiver usando uma tela maior, pode ser que esse menu já esteja aparecendo na sua esquerda. No caso aqui eu vou entrar no menu do produto, que eu estou com a minha tela reduzida aqui por conta da transmissão vertical. Arrastando para baixo eu tenho aqui a opção de download. E eu vou aqui na opção 2021. É o último ano disponível e vou fazer o download da minha base de dados. Importante, eu vou baixar tanto a opção do TXT quanto a opção do XLS. E eu vou pausar aqui enquanto baixa para vocês poderem acompanhar. Alguns momentos depois... Ok? Já baixou aqui? Então vamos lá. O PIB por município no formato XLS, ele é este formato daqui. São 43 colunas, né, começando aqui no ano de 2010 até o ano de 2021. Ou seja, bastante dado aqui, muita informação que eu tenho. Cada um dos municípios, 60 e poucas mil linhas, ou seja, 5.570 municípios aproximadamente, para cada um desses anos. E quantas colunas aqui? 43 colunas. Marco a primeira, marco a última, e aparece aqui embaixo no meu Excel, 43 colunas. Para saber o nome da coluna, o tipo de dado, e também o tamanho, né, a precisão da informação, no caso, quando for ponto flutuante, quando for número, a gente vê também na documentação do formato TXT. Então vou abrir aqui o meu TXT. Opa, não é esse aqui. Aqui no formato TXT, eu tenho aqui o layout. E é este layout daqui que vai ser usado, ou seja, cada uma das colunas está aqui, com seu tipo de dado e a precisão, 18,3. São 18 casas, 18 números, 18 algarismos, sendo 3 desses algarismos as casas decimais. Então são 15 mais 3. 15 números mais 3 de precisão, que são centavos. Esses daí, então, significa que nós criamos esta tabela daqui. Ó. Então, a tabela de PIB com esta definição daqui que vocês vão ver em tela. Caso essa definição esteja muito pequena, pausa, olha, dá um zoom aí, aumenta mais um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês poderem ver. Volta, avança mais um pouquinho. Dá para ver aqui tudo certo. E dou F5 aqui e ele executa tanto o drop aqui em cima, esse drop daqui é o drop table if exists. Se ele existe, apaga a tabela. Se não existe, não faz nada. Então isso aqui eu posso executar e ele sempre vai apagar a tabela caso exista. Então é um comando que ele evita erros. Ele é muito bom por conta disso. Então eu recriei a minha tabela. Aqui eu tenho tanto a tabela quanto a quantidade de colunas. Eu posso analisar aqui, fazer a conta aqui de quantas colunas eu tenho. Eu já fiz a conta, são 43 colunas. Pode confiar no tio aqui, confia no papai, que está tudo certo. Bora então para a carga de dados. Eu tenho aqui 60 e poucos mil registros. Uma das formas de fazer essa carga de dados é selecionar aqui a primeira linha, seleciono aqui a última, Ctrl C. Então, para selecionar a última, eu fiz o Ctrl Shift End, ele foi lá para a última, Ctrl C, e eu entro aqui no meu SQL Server, botão direito aqui na tabela, só em cima desta tabela, editar 200 linhas. Coloco aqui, eu clico nesse asteriscozinho daqui e Ctrl V. Só que nessa máquina que eu estou usando, 40 e tantas colunas, isso aqui está bastante demorado. Eu já fiz o teste e iria demorar mais de hora para carregar esses dados. Então, para facilitar aqui,
eu vou entrar dentro do meu Access. Deixa eu cancelar aqui o início que eu já estava fazendo. Cancelo aqui, deixa eu apagar essa tabela, vou recriar tudo do zero. Criei um banco de dados do zero aqui. Eu vou aqui numa nova fonte de dados a partir do meu banco de dados SQL Server e vou vincular a minha fonte de dados. Por que vincular e não copiar? Porque eu estou pegando, na verdade, o meu Excel e quero colar aqui dentro. E esse colar vai ser dentro do SQL Server e não aqui do... Eu já criei meu DBC para essa fonte de dados. Ok? Então vou vincular aqui com essa tabela. O TB-PIB está aqui embaixo. Ok? E a minha chave primária vai ser o ano e mais o código do meu município. Código do município. Como é que eu sei que é o ano mais o código do município? Eu tenho ano e tenho o código do município. O município ele é identificado por este código daqui, e esse código daqui ele se repete para cada ano. Eu não vou ter duas vezes o código dentro do mesmo ano. Então eu já sei, conhecendo aqui os dados, é importante que você conheça os dados. Se você não sabe, cria um flat file, uma tabela inteirona mesmo e carrega tudo lá. O importante é estar dentro do banco. Depois de dentro do banco para frente, a gente se vira. Então, aqui, este código daqui, para o mesmo ano, ele nunca vai se repetir. Isso aí eu já fiz o teste também. Ok? Então vamos carregar aqui. Então eu já tenho a minha tabela. E agora eu vou pegar aqui o meu Excel, copiei esses dados, eu venho aqui, clico nesse asterisco daqui e faço o Ctrl V, que é colar estes dados. Vai demorar um pouquinho também, não se preocupe, mas ele carrega tranquilamente. E eu pauso o vídeo aqui enquanto ele faz essa carga de dados, enquanto eu explico também para vocês alguns outros detalhes. Cada um desses tipos de dados aqui é importante que esteja conferido e definido de acordo com a minha fonte de dados. Aqui o número do ano, o código da grande região, nome da grande região e assim por diante. Cada um desses dados precisa estar correto. E eu, no caso aqui, eu padronizei esses dados de acordo com uma nomenclatura que saiu do MyS. Foi essa daí a definição, esse padrão que eu criei para o CD para código, NM para nome e assim por diante. Mas é importante que eu tenha uma definição padronizada, uma vez que esse aí é um papel do administrador de dados, e eu sou aqui o único administrador de dados deste banco de dados aqui, que é o meu banco de dados. Banco de dados do Fuji, que acabou de colocar aqui. Então, uma vez que eu defino aqui o FL de flag, VL para valor, NM para nome, então fica muito mais fácil a gente compreender esses dados que estão aqui dentro, sem precisar a gente pensar, poxa vida, o que será que SG significa? SG significa sigla, pelo padrão MyS do Kenji Fuji do euvouser.com.br, deste canal Eu Vou Ser Explorador de Dados. Finalizada aqui a colagem dos dados, vai demorar um pouquinho, mas ele daqui a pouco finaliza. Eu vou acelerar aqui para vocês para não ficar tão enfadonho. 3 dias depois... Uma vez carregados os dados, eu posso entrar aqui direto no meu banco de dados SQL Server e fazer a pesquisa. Selecione o número do ano mais o somatório total do valor do PIB em milhares. Valor do PIB em 1000. E aqui eu tenho, desta query daqui, eu tenho que lá em 2010 eu tive 3 trilhões de PIB. Deixa eu até ordenar de forma descendente. Pronto, em 2021 eu tive 9 trilhões de PIB, 7,6 trilhões de PIB, 7,3 trilhões em 2019 e assim por diante, até nós chegarmos. Ora, mas então significa que o PIB cresceu de 7,6 para 9? Isso mesmo, exatamente, esse aí foi valores nominais. Se eu entrar aqui na minha calculadora, 7609 dividido por 9012. Isso significa, é o contrário. Então, 1 sobre x aqui, ele já inverteu. Então, isso significa que o PIB cresceu 18% entre um ano e outro. Mas peraí, o PIB não cresceu tudo isso. Quando é que cresceu o PIB? O crescimento do PIB em 2021. Crescimento PIB
2021 em comparação com o ano de 2000, o PIB cresceu, olha só, o PIB cresceu só 4,8%, mas aqui ele diz que cresceu 18%. Isso porque aqui nós estamos falando em valores nominais, ou seja, aqui os dados eles estão considerando o valor mais a inflação. Tá? Então, na verdade, isso aqui dividido por 0,48, na verdade, 13% destes valores aqui são, na verdade, o valor da própria inflação. Então, aproximadamente 13% foi o valor da inflação, né? E o restante foi o valor do crescimento do PIB. Então, é importante que a gente considere tudo isso aí quando a gente for analisar. E esses dados aqui do PIB por município são importantíssimos para que a gente possa usar a estratégia do BioD, que é Bring Your Own Data, ou traga seus próprios dados. Uma vez que cada um de nós contém todo um background, toda uma possibilidade de análise que nenhum sistema de informação é capaz de obter sozinho. Para você ter uma noção, um sistema de informações nunca vai chegar aos pés do que você é capaz de analisar, por mais que o sistema compreenda os dados. Isso porque o sistema vai encontrar qualquer tipo de cruzamento e vai indicar esse cruzamento como real. Um bom exemplo disso aí são alguns cruzamentos que eu apresento na aula, que vai ter, por exemplo, agora no dia 1º, 3 e 4 de julho, que vai ser uma aula para analistas e exploradores de dados, né, julho de 2024, tá bom? Independente de quando você estiver vendo, você vai ver que de vez em quando eu apresento esses dados em outras aulas. Você vai perceber que tem muitos cruzamentos de dados que são feitos que o computador identificaria como reais, e na vida real a gente vê que não é assim que acontece. Assim como o famoso caso da margarina do Maine. Ou seja, a margarina do Maine está no que Maine, que é um local lá dos Estados Unidos. O que é o Maine mesmo? Maine, USA. Vamos ver aqui. Maine é um estado ou é um dos 50 estados? Exatamente. Então, lá no Maine, quanto maior a quantidade de margarina que é vendida, maior a quantidade de divórcios. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Será que a família idealizada do comercial de margarina é capaz de fazer tanta coisa assim? Bom, isso vocês vão ver na análise que eu vou fazer nessas aulas do dia 1º, 3 e 4. Mas mesmo que você não tenha, pense comigo. Será que existe a possibilidade da margarina do Maine influenciar a quantidade de divórcios? Quanto mais margarina, mais divórcios. Quanto menos margarina, menos divórcio. Vamos ver lá na nossa aula. E eu aguardo você, então fica o convite para você. E se você quiser saber essa e mais informações, entre no grupo do WhatsApp, esse grupo que eu estou colocando aqui em tela, e entre também no euvolser.com.br e se inscreva para saber da próxima aula magna que nós vamos ter. Um forte abraço e até mais.